Hoje é o dia e a festa de Cristo Rei. O que eu vou dizer neste vídeo é relativo a isto e já saiu em livros meus. Mas resolvi gravar este vídeo exatamente pelo dia magnífico de hoje. Bem, o Papa São Pio X determinou para algumas eleições civis que o voto católico deveria dar-se a candidatos menos indignos. Pois bem, cabe-nos conhecer as condições concretas, o contexto, em razão das quais o Papa São Pio X o determinou. Para quê? Para as podermos comparar com as atuais de nosso país e com as de outros. Bem, mas, sobretudo, temos de conhecer os princípios doutrinais em que se baseava São Pio X para fazê-lo. Não é difícil saber por quais princípios doutrinais se pautava São Pio X. E, sabendo-o, não podemos senão concluir que uma coisa é votar num candidato menos indigno e outra, completamente diferente e indigna do nome católico, é fazê-lo repetindo e propagando ideias perfeitamente anticatólicas, como o são as ideias liberais. Mas, vezes sem conta, ouvimos da boca e lemos pela pena de católicos a defesa, ainda que não raro mitigada, da democracia liberal, regime político condenado pelo magistério da Igreja e, em especial, pelo próprio Papa São Pio X, até que o câncer humanista, que já corroía sua hierarquia, atingisse, na segunda metade do século XX, o ponto metastático máximo. Repetem-se, infelizmente, argumentos de notórios liberais, como, por exemplo, o de que a democracia liberal é melhor que o comunismo, deixando, todavia, de dizer não só que o comunismo brotou da democracia liberal como de terreno absolutamente propício, senão que a democracia liberal nasceu e se mantém com um único fim, uma única finalidade: impedir o reinado social, político-social de nosso Senhor Jesus Cristo, para impedir todo e qualquer reinado dele. Não é só que o triste lema da democracia liberal, liberdade, igualdade, fraternidade, seja uma caricatura das três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Sem dúvida o é. Mas é mais que isso. É a barreira que os poderes infernais e mundanos tentam erguer contra a tripla petição que nosso Senhor mesmo nos prescreveu: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Um esclarecimento. Uma coisa é dizer que a democracia liberal é melhor que o comunismo. Está errado. O que se deve dizer é que é menos mal que o comunismo, menos má que o comunismo, o que implica que ambas as coisas são mais. Mas prossigamos. Devemos confessar e divulgar permanentemente a doutrina católica prescrita por Nosso Senhor no Pai Nosso, né? E que foi desenvolvida pelo magistério da Igreja e pelos doutores católicos, em especial o doutor comum da Igreja, Santo Tomás de Aquino. Doutrina segundo a qual, como o próprio homem, tudo no mundo humano
artes, economia, política, deve ordenar-se de algum modo ao fim último do universo, Deus mesmo. Se as artes visam a dar beleza ao homem, se a economia visa a dar comodidade ao homem, se a política visa a dar virtudes ao homem, e se o homem se ordena a Deus, logo, aqueles fins, os fins das artes, da economia e da política, não serão senão fins intermediários, ou mais precisamente, meios para a consecução pelo homem do fim último. Tal ordenação de todo o humano ao fim último universal assumiu, em razão da própria história humana, que começa com o estado de justiça original e passando pelo pecado de nossos primeiros pais e, portanto, pela queda da natureza do homem, atinge sua plenitude com a redenção propiciada pela paixão na cruz, assumiu, então, a forma concreta de ordenação a nosso Senhor Jesus Cristo e a seu reino, assim na terra como no céu. O reino de Cristo não é, portanto, senão o mesmo reino de Deus que, vertido do flanco de nosso Salvador, se constituiu em Igreja Católica. A mesma Igreja Católica de que não só faz parte o conjunto de seus sacerdotes e fiéis, na terra, no purgatório ou já no céu, mas de que também fizeram parte, de modo particular, as próprias nações cristãs, as que constituíam a hoje extinta cristandade. A mesma Igreja Católica que, ao fim dos tempos, se transmutará gloriosamente na definitiva Jerusalém Celeste. Então, por isso mesmo, isto é, porque fora da Igreja Católica não há salvação para os indivíduos humanos, nem para as suas cidades, por isso mesmo é que não há meio termo. Ou os indivíduos humanos e suas cidades fazem parte do reino de Cristo e vivem sob seu reinado, ou se transformam em pasto de demônios. Não há terceira opção. Mas é preciso saber de onde advém tal realeza oniabrangente, diante da qual todo joelho se há de dobrar, para que toda língua a possa louvar dignamente. Pois bem, vem antes de tudo do simples fato de que não pode haver exceção ali onde Deus não deixou nenhum lugar para ela. E não o deixou porque não pode haver exceção com respeito àquele que é rei a duplo título, por direito de natureza, por sua união hipostática com a divindade, e por direito de conquista, de redenção, de resgate do gênero humano, por sua paixão e morte na cruz. Disse-o o mesmo Jesus: todo poder me foi dado no céu e na terra. E conclui São João: todo espírito que dissolve Jesus Cristo não é de Deus, mas é justamente esse anticristo de que ouviste que está para chegar e que no presente já se acha no mundo. Sobre o anticristo eu o trato profusamente em meu livro Comentário ao Apocalipse. Mas foi ainda Nosso Senhor quem, respondendo à pergunta de Pilatos, então tu és rei? O confirmou, tu mesmo o disseste. Mas disse Cristo também que seu reino não é deste mundo e que se deve dar a César o que é de César. Então, é preciso indagar se não indicariam estas duas afirmações de Cristo, respectivamente, uma autonomia essencial deste mundo com respeito ao reino de Cristo e uma divisão essencial entre as duas ordens terrestres, a civil ou temporal e a eclesiástica ou espiritual. E como se deve responder a isto? Deve dizer-se que não. Por quê? Primeiro, se não é deste mundo, o reino de Cristo,
É por isso mesmo que a realeza de Cristo se exerce plenamente sobre o mundo. E depois, se é verdade que Cristo estabeleceu a distinção entre jurisdição civil e jurisdição eclesiástica, com o que resolvia dilemas graves, pagãos, como o de Platão, em busca da república ideal, também é verdade que distinção não implica necessariamente a ausência de subordinação de fins e de subordinação essencial. O poder secular ou temporal está para o poder espiritual, assim como o corpo está para a alma no composto humano. Assim como a natureza está para a graça no justo, e assim como a razão está para a fé na sagrada teologia. Em outras palavras, ainda que o poder civil, quanto à jurisdição, seja distinto do poder espiritual, a este, porém, se subordina, quanto aos fins, não acidentalmente, mas essencialmente. E, enfim, é dever ineludível de todo católico confessar ou professar aquilo que o magistério eclesiástico sempre sustentou. Ora insistindo na posse pela Igreja de dois gládios, o temporal e o espiritual, ora com São Pio X, convocando todos a instaurar ou restaurar todas as coisas em Cristo. Ou ainda, pondo a pedra angular da doutrina, na qual já tanto insistira o grande cardeal Pie de Poitiers, com a Quas Prima de Pio XI, onde se lê: é evidente que também em sentido próprio e estrito pertence a Cristo, como homem, o título e a potestade de rei. A força e a natureza deste principado consistem num triplo poder: legislativo, judicial e executivo. E o principado de nosso Redentor compreende todos os homens. Sua autoridade, como dizia Leão XIII, não se estende somente aos povos que professam a fé católica. A humanidade toda está realmente sob o poder de Cristo. E neste ponto não há diferença alguma entre os indivíduos e as sociedades domésticas e civis. A realeza de Cristo é total, e cada católico tem o imperioso dever de professá-la sem atenuações, segundo seu estado e sua capacidade. Mas não só já se passou muito tempo desde que o cardeal Pie de Poitiers e o Papa São Pio X, o Papa Pio XI, escreveram o que eu acabei de dizer, senão que, desde então, se estenderam a tal ponto a democracia liberal e a revolução marcusiana, que é a libertina, é a hegemônica hoje em dia, e que é consequência também da democracia liberal, e suas ervas daninhas, que hoje até a maioria dos próprios batizados na Igreja Católica admite ou pratica algum atentado contra a lei natural. Mas muito mais que isso, entre aqueles tempos e os dias de hoje, ocorreu o que já se chamou golpe de mestre de Satanás, o destronamento de Cristo Rei pelo Vaticano II. Além disso, parece que já se cumpriram os vários sinais, ou quase todos os sinais, indicados por Cristo, da proximidade do fim dos tempos, a apostasia geral das nações e a abominação da desolação instalada no lugar santo. Aliás, quanto a esta, que a apostasia das nações é geral, é inegável. Quanto à abominação da desolação instalada no lugar santo, muitos dizem, o encontro de Assis, né, a Pachamama, a estátua de Lutero, sim, mas isso é só a manifestação. Para mim, como eu explico também detalhadamente em meu comentário Apocalipse, a abominação da desolação instalada no lugar santo é o Vaticano II. Pois bem,
que não podemos fazer de modo algum é deixar de aderir interiormente à realeza total, incluída a político-social de Cristo, e de confessá-la publicamente, até para não suceder que, de tanto a omitirmos, acabemos nós mesmos por negá-la. É preciso saber, porém, o que implica efetivamente este dever de confessar publicamente a realeza total de Cristo. Como tal confissão é parte de nossa profissão global de fé, vejamos o que diz quanto a isso Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, né? Como ele explica o preceito de professar exterior e abertamente a fé cristã. Então, segundo ele, devemos considerá-lo por dois ângulos. Enquanto tal preceito implica uma proibição, né, sua obrigação é de todos os momentos e de todas as situações da vida. Nunca, jamais, é permitido ao católico fazer qualquer coisa, ou dizer qualquer coisa, ou escrever qualquer coisa que seja uma negação de sua crença. Mas, enquanto implica um ato positivo, o preceito, embora permanente, embora contínuo, não obriga o católico a professar a sua fé a todo momento e em todo lugar. O que é que quer dizer isto? É que fazê-lo a todo momento e em todo lugar não é necessário para a sua salvação. Mas o que sim é necessário para a sua salvação é professá-la, a fé, na devida hora e no devido lugar, o que não se dá se por omissão da declaração de sua crença o católico deixa de prestar a devida honra a Deus ou deixa de concorrer para a utilidade espiritual do próximo, ou se, ao ser interrogado sobre sua fé, o católico se cala, podendo, além disso, resultar deste silêncio para o próximo ou a conclusão de que a fé não é verdadeira, ou a perda dela, ou a desistência de abraçá-la. Como quer que seja, o fato é que não nos basta a adesão interior à verdade divina, incluindo a realeza social e total de Cristo. É preceito para nós confessá-la exteriormente, pelo menos nas condições indicadas por Santo Tomás. E são de Nosso Senhor mesmo estas palavras inequívocas: todo aquele que não me tiver confessado diante dos homens, o Filho do Homem tampouco o confessará diante dos anjos de Deus. E aquele que me tiver negado diante dos homens, esse será negado diante dos anjos de Deus. Além do mais, ainda que estejamos marchando para o fim dos tempos, tudo isso é o assunto próprio de meu comentário ao Apocalipse, e ainda que não possamos tornar a instaurar efetivamente tudo em Cristo, devemos imbuir-nos muito profundamente de umas palavras magníficas do cardeal Pie de Poitiers, ditas há cerca de um século e meio, e que vou citar-lhes aqui extensamente. Lutemos, diz o nosso cardeal, com esperança contra a esperança mesma. Pois quero falar a esses cristãos pusilânimes, a esses cristãos que se fazem escravos da popularidade, adoradores do sucesso e que são desconcertados pelo menor progresso do mal. Afetáveis como eles são, praza a Deus que as angústias da provação derradeira sejam mitigadas. Veja que ele está falando do fim dos tempos, isso há 150 anos. Esta provação está próxima ou está distante? Ninguém o sabe, 150 anos atrás. Mas o certo é que, à medida que o mundo se aproxime de seu termo, os maus,
os sedutores terão cada vez mais vantagem. Já quase não se encontrará fé na terra. Ela terá desaparecido quase totalmente de todas as instituições terrestres. Já desapareceu. Os próprios crentes mal ousarão fazer uma profissão pública e social de suas crenças. A cisão, a separação, o divórcio das sociedades com Deus, o que é dado por São Paulo como sinal precursor do fim, vai se consumando dia após dia. A igreja, sociedade, sem dúvida, sempre visível, atenção, os sérvios vacantistas estão absolutamente errados, a igreja, sociedade, sem dúvida, sempre visível, será cada vez mais reduzida a proporções simplesmente individuais e domésticas. Ela que dizia em seus começos: o lugar me é estreito, abre-me um espaço em que eu possa habitar, ela, a igreja, se verá disputar o terreno palmo a palmo, ela será cercada, encerrada por todos os lados, e tanto quanto os séculos a tinham feito grande, tanto se aplicarão muitos agora a restringi-la. Haverá, enfim, para a igreja na terra, uma como verdadeira derrota, e será dado à besta, e a besta aqui é no sentido duplo de poder político anticristão e também de ideologias e teologias e coisas que tais anticristãs. Por bem, será dado à besta mover guerra contra os santos e vencê-los. A insolência do mal atingirá o ápice. Nesse extremo das coisas, nesse estado desesperado, neste globo entregue ao triunfo do mal e que logo será invadido pelas chamas, neste globo, nesta terra, o que deverão fazer todos os verdadeiros cristãos, todos os bons, todos os santos, todos os homens de fé e de coragem? Aferrando-se a uma impossibilidade mais palpável que nunca, dirão com energia redobrada, e tanto pelo ardor de suas preces, como pela atividade de suas obras e pela intrepidez de suas lutas: ó Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Os santos murmurarão ainda estas palavras, e a terra tremerá sob seus pés. E assim como outrora, em seguida a um espantoso desastre, se viu todo o Senado romano de Roma, e todas as ordens do Estado romano ir ao encontro do cônsul vencido e felicitá-lo por não se ter desesperado da República, assim também o Senado dos céus, todos os coros dos anjos, todas as ordens dos bem-aventurados virão ter com generosos atletas que tiverem sustentado o combate até o fim, esperando contra a esperança mesma, e então este ideal impossível, olha que palavras, então este ideal impossível que todos os eleitos de todos os séculos tinham obstinadamente perseguido, se tornará, enfim, realidade. Neste segundo e derradeiro advento, segunda e derradeira vinda de Cristo, o Filho entregará o reino deste mundo a Deus, seu Pai, e o poder do mal será evacuado para sempre para o fundo dos abismos. Todo aquele que não tiver querido assimilar-se, incorporar-se a Deus por Jesus Cristo, pela fé, pelo amor, pela observância da lei, será relegado à cloaca das imundícies eternas. E Deus viverá e reinará plenamente e eternamente, não apenas na unidade de sua natureza e na sociedade das três pessoas divinas,
mas na plenitude do corpo místico de seu Filho encarnado e na consumação dos santos. Isso é um dos textos mais belos que eu já li, já pude ler. Pois bem, é isto. E lembremos duas coisas. Primeiro, antes de defender a realeza social de Cristo, devemos buscar a realeza total de Cristo em nós mesmos. Não só na inteligência, não só na vontade, mas também nos sentidos. E, embora aguardando pacientemente, amando a nossa própria cruz, porque o que hoje vivemos é uma cruz, embora isto, amando a cruz como Cristo amou a sua, devemos anelar, ansiar, de modo muito firme, pelo fim dos tempos e pela criação dos novos céus e da nova terra e a instituição da Jerusalém celeste. Quem o diz? Eu? Não. O Catecismo de Trento. Como eu mostro abundantemente em meu comentário ao Apocalipse. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo e viva Cristo Rei!